bem, meus amigos? Mais uma semana do programa Reformas Estruturantes. Hoje vamos falar sobre a reforma tributária, né? E nada melhor do que trazer um especialista, alguém que entende com profundidade a temática, para a gente discutir aqui, fazer um debate muito gostoso, bem daquela forma que o senhor já conhece, aquele bate-papo agradável e tal, sobre as reformas que estão ali, né? Uma reforma tão importante que nós necessitamos, né? Mas como se colocar essa reforma, né? Essa semana mesmo, vimos aí o presidente da Câmara, Ayrton Lira, trazendo a novidade, que ele vai trazer o texto, né, até no início de maio, da proposta daquela casa, né? Então, vamos ver qual é a ideia, né? O que eles vão trazer. Está difícil chegar no consenso. Mas é isso, estamos aqui falando com o doutor Gabriel Quintanilha, advogado tributarista, sócio fundador do escritório Gabriel Quintanilha Advogados, e com um currículo assim extenso, doutor de Direito da Universidade de Veiga Almeida, do Rio de Janeiro, mestre em Economia e Gestão Empresarial, na UCAM Rio de Janeiro, especialista em Direito Público e Tributário, e assim vai, né? Eu não vou falar todo o currículo dele, eu vou ficar aqui o tempo todo só comentando o currículo do doutor Gabriel Quintanilha, que é uma pessoa muito agradável, muito simpática, e já de imediato queria agradecer, doutor Gabriel, o seu tempo aqui conosco hoje, para tratar de um tema tão importante, que é a reforma tributária. Então, boa tarde, doutor Gabriel. Como vai o senhor? De novo, agradeço a sua presença aqui conosco. Sérgio, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo carinho. Esquece a história de currículo. O que importa é a gente bater um papo e construir, né, um pouco de conhecimento para a gente poder avançar nessa reforma tributária, que é uma promessa que nunca sai do papel, né? A gente precisa realmente trabalhar essa reforma para que o Brasil volte a ser um país atrativo para investimentos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder colaborar com esse debate, Sérgio. Então, vamos lá. Então, a gente está tratando de reforma tributária, né, como se fosse uma reforma extremamente ampla. Então, a gente tem que agora também frisar, a gente frisa isso nos programas, que é uma reforma que trata de tributos indiretos, na verdade, não é no todo. Não estamos falando de imposto de renda, não estamos falando de imposto sobre fortuna, sobre patrimônio, não é nada disso. Nós estamos tratando de imposto sobre consumo, que, na verdade, é a maior arrecadação do país, na verdade, é essa, sobre consumo. Então, e dentro dessa lógica, o que nós temos hoje, né? Já encaminhados a uma boa data lá no Congresso Nacional, temos uma PEC na Câmara dos Deputados e temos uma PEC a 45 e temos uma PEC que é a 110 lá no Senado. E correndo por fora, temos aí um projeto, né, que chama-se Simplificasar, que entrou como uma emenda na 110, inclusive pelo saudoso Major Olímpio, que infelizmente veio a falecer recentemente, mas é um projeto também interessante. Então, eu queria, de cara, doutor Gabriel, que você desse uma análise, assim, um overview assim, genérico, né, sobre esse... aliás, desculpe, também uma PL 3887, que também está lá na Câmara. Né? Então, sobre essas questões, o que você acha do que está aí? Já podemos aprovar de imediato? Como é que está? Como é que você imagina e encara isso? Olha, Sérgio, o nosso sistema tributário ele é um sistema extremamente complexo, né? Falar isso é praticamente chovendo molhado. É reforçar um conceito que já é conhecido por todo cidadão brasileiro. O sistema tributário brasileiro ele é um dos mais complexos do mundo. Nós temos mais de 80 tributos, gasta-se mais de 1.500 horas só para preenchimento de obrigação acessória no Brasil. Ou seja, o Brasil realmente é um país extremamente confuso no tocante à parte tributária. Há uma necessidade de reforma tributária já há anos no Brasil, quer seja para atrair investimentos do exterior, quer seja para estimular o próprio investimento no país. Basta considerar, Sérgio, que hoje mais de 70% das empresas brasileiras são optantes pelo Simples Nacional. Por quê? Porque é uma simplificação do sistema tributário. E um dado interessante é que o regime do Simples Nacional ele só existe no Brasil. Por quê? Porque nós temos um dos sistemas mais complicados do mundo, de modo a atrair um sistema simplificado. As reformas que hoje tramitam no Congresso, as principais reformas, como você bem disse, Sérgio, são a PEC 110 e a PEC 145. Né? Na PEC 110, a gente tem realmente, em ambas, a gente tem realmente um foco na tributação sobre o consumo, mas na PEC 110, a gente tem a substituição de 9 tributos. A PEC 110 ela é a PEC mais completa, eu diria, porque ela tem a pretensão de substituir 9 tributos por um único tributo, que seria o imposto sobre bens e serviços. Né? Nesse caso, deixariam de existir o IPI
o IOF, PIS, PASEP, COFINS, CID Combustíveis, Salário Educação, ICMS e ISS. A PEC 110, então, ela é muito abrangente. Você percebe que ela abrange tributos federais, estaduais e municipais. Já a PEC 45, também para a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, seriam aglutinados, né, na PEC 45 somente 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Também mexendo nos tributos federais, estaduais e municipais. O grande problema, né, que eu vislumbro nisso é que você realmente mexe na competência de estados e municípios. Isso faz com que haja necessidade de uma articulação política muito maior para que haja aprovação dessas PECs, né? E só para poder fechar um pouco esse raciocínio, Sérgio, não deixar nenhuma ponta, nenhuma aresta, né, de fora, na PEC 110, esses 9 tributos que eu comentei, eles passam a ser um tributo estadual. Um tributo estadual de competência dos estados, instituído pelo Congresso Nacional, enquanto a PEC 45 ela traz um tributo federal, né, que seria introduzido ali na Constituição, no artigo 152, A maiúsculo. Qual é a grande dificuldade, na minha opinião, como eu estava dizendo? Você mexer na competência dos estados e mexer na competência dos municípios. Isso depende de uma articulação política muito grande para que seja possível essa possibilidade. O governo federal, por sua vez, de forma politicamente muito inteligente, o governo federal optou, então, por correr por fora com uma ideia de reforma tributária fatiada. A ideia do governo federal foi: olha, eu vou criar aqui uma reforma tributária fatiada, mexendo principalmente nos tributos federais, para então partir para uma ideia mais abrangente de mexer nos tributos estaduais e municipais. No primeiro momento, surgiria a CBS, né? Ela substituiria PIS e COFINS, passando a ter um regime único não cumulativo, subindo a alíquota já para 12%. E aí depois teríamos as fases seguintes, com tributação de dividendos, com o fim da isenção de dividendos, né, da distribuição de dividendos pelas empresas, que é um dos absurdos que nós temos no Brasil, sem sombra de dúvidas. Agora, se nós não tivermos nessa ideia do governo, ela é uma ideia muito mais fácil de aprovar. Porém, ela não é uma ideia que traz uma redução de carga tributária. Ela me traz, na verdade, Sérgio, uma preocupação muito grande com o aumento da carga tributária. Porque a CBS já teria uma alíquota maior do que é a de PIS/COFINS hoje, e você vai passar a tributar a distribuição de dividendos sem uma previsão de redução de tributação da pessoa jurídica. Então, a tributação de dividendos ela realmente é razoável, desde que você tenha uma redução da tributação da pessoa jurídica, que é algo que não é dito pelo governo, pelo menos até o momento. E, a priori, ao que tudo indica, nós teremos aí na próxima semana o relatório já apresentado pelo deputado Arthur Lira. Pelo menos ele tem dito isso em todas as mídias, que na próxima semana já será liberado o relatório preliminar da reforma tributária. Veremos quais serão as cenas do próximo capítulo, mas, ao que tudo indica, me parece que esse relatório vai privilegiar a ideia do governo e vai deixar de lado as reformas mais estruturais, que são a PEC 45 e a 110. Então, veja bem, a gente tem que pensar com critério. Na verdade, eu estou há mais de 2 anos, desde que existe essa ideia dessa reforma aí, não, dessa nova reforma, né? Vamos colocar assim, né? A gente tem atrás lido os projetos de lei, enfim, tudo que foi construído, né? A gente também tem percebido, por exemplo, a questão, por exemplo, da 45, que centraliza, né, poderes, centraliza a arrecadação. Isso é uma coisa, ao meu ver, não é muito adequado, porque muito poder num único lugar não é bom para ninguém e tem incomodado, evidentemente, tanto os estados como o município, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa definir com mais clareza, né? E outras questões que a gente vê, por exemplo, nenhuma das duas propostas sinaliza nada sobre, por exemplo, o Simples Nacional, que hoje representa 90 e tantos % das empresas do país, né? Então, e aí o Simples Nacional? Como é que ele vai entrar nessas propostas? A gente não vê nada sinalizando nesse sentido, né? Então, essa é uma outra preocupação. Não tem também alíquota, tem uma alíquota que eles falam de referência, mas não está em legislação nenhuma, não está no texto
legal, isso não está, quer dizer, está no discurso. Então, nós vamos ter um cheque em branco para que se dê essa oportunidade de eles colocarem a alíquota que eles quiserem, quer dizer, isso é outra questão que a gente coloca também com algum critério. E outra coisa, virou uma modinha falar em amplitude de base de tributação. Outra coisa que a gente fica nervoso quando fala um troço desse, porque você começa a misturar alhos com bugalhos, né, na minha opinião. Né? Então, a gente precisa tomar algum cuidado nessa questão, né, trazer para a base coisas que hoje, na da tributação, por exemplo, de tributos indiretos. Né? Então, você tem até na questão, vamos dizer assim, na contribuição, até tem, mas nos impostos efetivamente indiretos não tem, né? É o caso, por exemplo, da locação. Você vai trazer locação que você paga imposto de renda para quem tem o imóvel, do imóvel. E do bem, do patrimônio, você paga IPTU, IPVA, sei lá o que você está alocando, mas, enfim, você tem o imposto do bem, especificamente, né? Você já está tributado. Quer dizer, você vai querer trazer, aumentar mais a discussão no judiciário nessas questões, porque isso não vai trazer de maneira alguma, ao meu ver, né, uma tranquilidade jurídica, ao contrário, né, vai piorar as questões jurídicas. Então, são algumas questões que eu queria já trazer para a gente poder trocar uma bola a respeito disso aí. O que o senhor acha disso, doutor Gabriel? Eu tenho a sensação também de que essa reforma ela foi pensada mais ou menos como se fosse um mundo ideal, mas não necessariamente um mundo de fácil execução, sabe? Eu acho que ela fica um pouco naquilo de que, olha, o ideal é isso, mas a execução perfeita não é nesse caminho. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Inclusive, Sérgio, se você analisar com calma, você pega a PEC 110, que é, sem sombra de dúvida, a mais completa de todas. Né? Quando você vai com a PEC 110, você ainda tem um tratamento que foge da discussão dos tributos indiretos, dos tributos sobre consumo. Quando você vai na PEC 110, por exemplo, você tem a extinção da contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Você incorpora a CSLL na base de cálculo do imposto de renda. Essa é uma medida boa? É uma medida boa. Em compensação, você não tem uma redução, você tem uma redução de obrigações acessórias, redução de tributo você não tem. Né? Você tem uma medida que isso gera uma discussão muito grande para fins de implantação, de implementação e aprovação, que é a questão do imposto de transmissão causa-morte e doação. Na PEC 110, o ITCMD, que é um imposto dos estados, ele passa de competência da União, mas a arrecadação é destinada aos municípios, ou seja, eu tiro a competência dos estados, entrego para a União e devolvo o dinheiro para os municípios. Isso não tem como dar certo, sabe? Por óbvio, é complexo, isso, né? Exatamente, É complexo, sabe? Aí você tem a ampliação da base de cálculo do IPVA, né, para incluir embarcações aeronaves, que isso, na minha opinião, é um dos maiores absurdos do direito brasileiro, do direito tributário brasileiro. Não tem maior externalização de riqueza do que embarcação e aeronave, não é fato tirador de nada. Né? Você não tem um tributo sobre embarcação e aeronave. Ok, isso é uma correção legal da PEC 110. Agora, assim, o que você coloca, e coloca de forma muito clara, eu acho que você tem outras discussões, e aí cada uma das medidas, e aí quando eu falo em medida das reformas propostas, cada uma delas tem um grande problema, na minha opinião. Né? Eu acho que as PECs elas têm problemas seríssimos porque elas mexem na arrecadação federal, além disso, na arrecadação estadual e municipal. E a proposta do governo, ela traz ainda, por exemplo, a discussão do livro. Né? Ela acaba com a isenção de PIS/COFINS sobre o livro. Isso vai gerar discussão? Claro que isso vai gerar discussão, gera um debate, um desgaste desnecessário para o governo na aprovação de uma PEC tão importante para a nossa economia, sabe? E a gente tem um problema seríssimo no Brasil, Sérgio. O poder público acha que tudo tem que ser tributado. Né? Não existe nada que não possa ser tributado. Então, eu vou tributar a locação, né? Eu vou tributar aquilo que não tem tributo hoje, eu vou dar um jeito de tributar. E não necessariamente é uma externalização de riqueza. Quando a essência do direito tributário é tributar a externalização de riqueza. E isso é uma coisa que eu, particularmente, percebo e critico profundamente. Não são todos os fatos da vida que têm que ser tributados. Há fatos que não têm que ser tributados. Agora, os fatos que não representam a externalização de riqueza são fatos que não têm que ser tributados. Você falou muito bem da locação. A locação não é serviço. A locação não tem que ser tributada como obrigação de fazer. Mas não existe imposto sobre locação. E daí?
Você recebe aluguel, você paga imposto de renda. É nesse momento que há um aumento patrimonial. É nesse momento que há uma riqueza nova externalizada que deve ser tributada. E que você está pagando, já está tributando, né? Exato, exato. Eu já sou tributado. Então, a lógica que tem do governo me cobrar um tributo sobre o fato locação. O fato locação não representa aumento patrimonial, não representa riqueza, não representa absolutamente nada de novo para o mundo do direito. Ou para o mundo da economia, que é o pior de tudo. Né? Então, assim, essa ideia brasileira é uma ideia muito retrógrada. E aí, Sérgio, eu vou além. Nenhuma das PECs, por exemplo, trata da modernidade. Nenhuma das PECs, por exemplo, trata da Revolução 4.0. Sabe? Você tem reforma tributária que nasce ultrapassada. É verdade. Sabe? Porque ninguém discuta ali economia compartilhada. E essa temática da indústria 4.0 é uma temática complexa, né? Tanto que o mundo está discutindo isso, né? Como é que nós vamos tributar essas empresas? Que a cada hora elas estão no lugar, né? Elas são virtuais, né? Cada hora elas estão na base. E aí, né? Então está se discutindo claramente isso. Eu acho que é uma discussão legítima, né? Tem que ter de fato, né? Para se tributar com critério essas empresas, porque elas são que nem ciganos, né? Cada hora vão para um canto e está tudo certo, né? Não pode acontecer isso, né? E tem um impacto econômico muito grande, Sérgio, se você parar para analisar. Você parou para pensar que a maior transportadora do mundo hoje é um aplicativo, é Uber? Não tem um carro. Não tem um carro. O maior hotel do mundo não tem um quarto, que é o Airbnb. Sabe? Então, assim, como tributar esses caras? Isso tem que ser discutido. Como tributar o Bitcoin? Está sendo tributado da forma correta, a criptomoeda, como ganho de capital? É esse o caminho? Então, assim, a gente está muito atrasado, sabe? A gente ainda está discutindo problemas estruturais que deveriam ter sido solucionados há 20, 30 anos atrás. A gente está martelando ISS no serviço de streaming, quando, na verdade, não é uma obrigação de fazer. Agora, dentro dessa lógica, doutor Gabriel, acho que você tem toda a razão. Isso é um sentido lógico, né? Por isso, a nossa aflição, né? Porque querer passar a reforma agora do jeito que está, essas que estão aí, eu acho meio temeroso, né? Ao meu ver, né? Você criou, as propostas estão criando fundos de compensação do governo, que é outro absurdo, né? Tem fundo de 50 anos. Pô. Isso é uma reforma? É uma reforma com 50 anos de compensação? Quer dizer, é uma coisa maluca, né? Eu acho que a gente precisa tomar muito, muito cuidado nesse momento em se aprovação de uma proposta dessa. Né? Sérgio, toda razão, toda razão. Só um detalhe interessante, Sérgio, do que você comentou. A transição do sistema de cobrança ele já é longo. Na PEC 110, você tem 1 ano de cobrança de uma contribuição teste de 1%, né, com a mesma base de incidência do IBS. Um teste, vamos fazer um teste, ver se está certo. Depois tem uma transição de mais 5 anos. Né? E aí os atuais tributos vão sendo substituídos à razão de 1/5 ao ano. E você não pode ter alteração da alíquota. Como vai ser isso? Eu não sei. Isso na PEC 110. Isso na PEC 110. Agora, na PEC 45, você tem 2 anos de contribuição teste de 1%, com a mesma base de cálculo do IBS, né? A mesma base de incidência do IBS, e depois você tem uma transição de 8 anos. Então, os atuais tributos vão sendo substituídos à razão de 1/8 por ano. É fácil de controlar isso, né? A burocracia não vai existir quase, né? Já está tão tranquila, não vai ter muito mais burocracia, né? Se o objetivo é você simplificar o sistema, como é que você cria uma transição dessas? Porque você não simplifica nada, você encarece a operação do contribuinte. E aí o que você falou da partilha de recursos, né? Só para poder arrematar a sua colocação, que foi muito, muito providencial, na PEC 110 são 15 anos, beleza. Mas na PEC 45 são 50 anos de transição da partilha de recursos. Eu confesso que eu não tenho a pretensão de ver o fim disso. Eu tenho certeza que eu não estarei aqui para ver isso. Entendeu? Você está entendendo? Você não está pensando no longo prazo. De fato, não estou pensando no longo prazo. Agora, mas eu não estou pensando no benefício. Economia é você pensar em benefício. O que o contribuinte ganha no curto e médio prazo, sabe? Porque eu não sei. Honestamente, eu não sei. Eu não consigo vislumbrar.
Agora, doutor Gabriel, dentro dessa lógica, evidentemente, muita gente vendo essa loucura toda, briga de cá, briga de lá, aí surgiu esse movimento de Simplificar Já, que é um movimento que trata o quê? Da simplificação do que está aí. Opa, conhecemos, vamos voltar por ICM raiz, aquele ICM do início, né? Do início do ICM, né? Não é nem QS ainda, e coisas desse tipo, vamos melhorar as coisas, quer dizer, eu acho que é muito mais lógico você pavimentar uma rua que é pavimentada, mas está cheia de buracos, você sabe onde estão os buracos, né? Para a gente poder ir lá e tapar, do que você pegar uma rua ali, um terrão, e querer fazer do zero, uma coisa que você não sabe se vai ficar boa ou não, quer dizer, o que é mais lógico nesse momento? Na verdade, eu acho que e tem muita gente da sua área, tributaristas, hoje, com base nisso, apostando nisso, né? Você pode usar até critérios infraconstitucionais, não sentar um IPEX, tudo mais, facilita a vida, vamos em frente, vamos fazer aquilo, enfim. Tem uma coisinha outra que precisa de IPEX, talvez para melhorar a estrutura, talvez, sei lá, criar algumas leis nacionais, vamos dizer assim, lei do ICMS nacional, você criar um padrão brasileiro, fica mais fácil do que ter 27 legislações. Um ISS nacional, idem, mas com, evidentemente, com o critério de uso de cada município e de cada estado, independente, como é hoje, né? Eu acho que esse, na verdade, é um fator importante nesse quesito. O que você acha disso, doutor HP? Então, eu vou te contar uma loucura, Sérgio, que eu falo isso sempre nas minhas aulas e as pessoas acham que eu sou louco. Eu acho que o maior problema do Brasil é o ICMS, o imposto estadual. Eu acho que o ICMS tinha que ser um imposto federal, tá? E o imposto de renda tinha que ser um imposto estadual. Por quê? Né? Porque hoje, por exemplo, você considera cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, o indivíduo que tem um salário de 10 mil reais no Rio de Janeiro e São Paulo, ele não tem a mesma capacidade contributiva que o cara que tem 10 mil reais de salário, talvez, no Ceará, que é um estado maravilhoso, mas não passou pelo processo de supervalorização que o Rio de Janeiro passou nos últimos anos. Onde o metro quadrado do imóvel na Zona Sul é de 25, 30, 40 mil reais. Né? Mas isso é um sonho. Vamos ao que é possível. Eu, particularmente, Sérgio, eu acho que a simplificação é o melhor dos caminhos. Você tem várias formas de simplificar. Veja, a ampliação do Simples Nacional é uma forma de simplificar. Ampliando o Simples, o limite hoje é muito pequeno, 4,8 milhões. Por que não dobrar o limite do Simples para 9,6? Por que não criar um regime simplificado para a indústria? Um simples indústria, só para a indústria, já com um teto de 15, 20 milhões de reais. Gabriel, mas isso representa perda de arrecadação. Representa a simplificação do sistema, representa trazer mais empresas para a operação, representa permitir que as empresas não quebrem, mas é claro que vai ter sim um impacto arrecadatório. Só que tem um detalhe, Sérgio, que a gente está errado na origem. Porque a gente fala de reforma tributária para quê? Porque toda vez que eu penso em reforma tributária, eu penso em redução de tributos. Só que no Brasil, não. A gente pensa em simplificação do sistema. Redução de obrigação acessória só. Porque, na grande verdade dos fatos, é que a despesa pública federal, por exemplo, continua estratosférica. Como que a gente fala numa reforma tributária para reduzir tributos se não tem reforma administrativa? Como que eu posso reduzir receita se eu não reduzir as minhas despesas? Então, a grande verdade dos fatos é que num país em que a despesa pública ela não tem qualquer controle, vide a discussão que nós estamos vendo aí hoje com relação ao orçamento da Covid, etc., etc., enquanto, ao mesmo tempo, órgãos públicos fazem licitações para trocar, sei lá, cortina, comprar lagosta, né? A gente tem uma reforma tributária que, factível, cá entre nós, só para simplificar. Factível, cá entre nós, no máximo, para simplificar. E aí, como que você poderia fazer isso? Né? Realmente, eu vejo com muita clareza uma ampliação do Simples Nacional, a criação de um Simples para a indústria, e é possível, sim, só na esfera federal, sem depender da deliberação dos estados e dos municípios, sem mexer na arrecadação dos estados e municípios,
você ter uma simplificação da legislação de PIS/COFINS, que é problema desde a década de 90, não com aumento, mas com uma simplificação. Você ter uma simplificação da legislação de IPI, que também é uma legislação bastante complexa. Hoje ninguém consegue fazer classificação de mercadoria, por exemplo. O governo não sabe a diferença entre perfume e água de colônia. Isso é um problema, né? Você vai na TIP lá, você fica doido, né? Fica maluco, né? Não é isso? Então, assim, a partir do momento que você consegue trazer uma simplificação das obrigações acessórias, você já traz um resultado muito importante para o país. Isso tudo na esfera federal. Você não precisa entrar na competência de estados e municípios para isso. Isso seria rápido, seria eficiente e seria, sem sombra de dúvidas, um atrativo para investimentos. Doutor Gabriel, dentro dessa lógica de simplificação, o que você acha de acabar com as retenções tributárias, em geral? É uma boa ideia, não? O que você acha disso? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que as retenções geram um ônus muito elevado, né? As retenções realmente elas são prejudiciais e elas geram inconsistências no sistema muito complexas. Porque muitas vezes você sofre uma retenção de um tributo que é indevido. Né? E aí você, para você provar que é indevido, tem que fazer processo administrativo e aumenta o custo do Brasil. A única coisa que o governo fala, Sérgio, e muita gente me critica quando eu defendo isso, e eu concordo com o governo nesse ponto, não é o retorno da CPMF, veja, mas eu acho que a CPMF ela é um tributo que, bem trabalhado, pode gerar um retorno de arrecadação e uma simplificação do sistema. Eu te digo por quê. Já está me olhando cara feio, mas eu te digo por quê. Eu não sou contra o CPMF. Eu sou muito franco em falar. Questão de... Porque não pode aumentar muito a alíquota, né? Porque esse é o problema, né? Você dá aquela liberdade, o cara começa com 0,1. Você passou 2 anos, está com 3% de CPMF. Esse é o problema. Eu falo de CPMF, Sérgio, é de substituição. Porque a CPMF é um tributo de zero sonegação fiscal. Zero sonegação fiscal. O custo de arrecadação, zero. Porque o governo cria obrigação acessória, o banco faz a retenção e repassa. Qualquer movimentação bancária vai ser travada pelo banco, eu não preciso de fiscal, eu não preciso de ação fiscal, eu não preciso de ninguém olhando. O dinheiro cai na conta automaticamente. E com a CPMF, seria possível, por exemplo, a desoneração da folha. Com a CPMF, seria possível, por exemplo, você acabar com a CSLL, com a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Por quê? Porque a CSLL, PIS, COFINS podem ser sonegados. E são no Brasil. A CPMF não vai ser. Ela não tem como ser sonegada. Ela é 100% segura. Então, eu acho que em momentos trágicos, talvez soluções, no primeiro momento dolorosas, podem ser soluções viáveis. Eu sei que não se aplica a CPMF em lugar do mundo, mas a gente não tem como comparar o Brasil com outro país do mundo. Eu não tenho como comparar o Brasil com a Escandinávia, não tem como comparar com os Estados Unidos, com o Japão. Não existe. A gente é um país continental, com várias culturas. Qualquer reforma para o Brasil, Sérgio, ela é perigosa, ela é arriscada, porque a gente não tem sequer um conceito de cesta básica, Sérgio. A cesta básica do Sul não é a mesma cesta básica do Norte e Nordeste. Sabe? A melhor tapioca que eu comi na minha vida foi no Ceará, a melhor pamonha que eu comi na minha vida foi em Goiás. E o melhor chimarrão que eu tomo é no Sul. Eu não tenho como colocar a erva mate do chimarrão do gaúcho lá na cesta básica do cara que mora em Manaus. Porque não faz parte da cultura. Então, o Brasil, por ser um país continental, ele precisa de medidas que sejam mais adequadas à sua realidade. Não sou a favor de uma CPMF eterna, mas eu acho que no momento de dificuldade de obtenção de caixa para a União, que é um momento difícil que a gente vive, e no momento de necessidade de estímulo ao emprego, você, com uma CPMF, trocar a tributação da folha, CSLL e PIS/COFINS, ou parte de PIS/COFINS, para a CPMF, pode ser uma solução. Veja, pode ser. Eu digo que, às vezes, o remédio é amargo, mas ele pode ser, sim, uma solução viável. Perfeito, doutor Gabriel. Bom,
como o programa está gostoso, infelizmente a gente está chegando ao final, né? Então, Já? é assim que passa rápido, tá vendo? A discussão está tão boa, tão gostosa, mas a gente está chegando ao final do programa. E eu gostaria, então, das últimas considerações do Dr. Gabriel. Evidentemente, será convidado novamente para vir no programa para a gente continuar depois esses debates aí. Quem sabe depois do anúncio, né, da proposta aí da Câmara, que a gente vê o que de fato está sendo colocado pela Câmara dos Deputados. Então, por favor, doutor Gabriel, as suas últimas considerações a respeito desse tema tão importante para o país, para o desenvolvimento e crescimento do país, né? A gente tem que trazer essa clareza para quem nos assiste. A ideia desse programa é exatamente essa, né? E apostar, né, que os nossos representantes lá no Congresso assistam esse programa, porque, em última instância, eles aqui decidem, tomam a decisão do que o país terá nos próximos anos aí, né? Porque eles é que votam lá naquelas casas. Ok? Então, Gabriel, por favor, as suas últimas considerações. Sérgio, eu acho o seguinte, eu torço que, ainda que não seja a ideal, que alguma medida tributária seja adotada no Brasil. A gente precisa de um sistema mais isonômico, a gente precisa de um sistema que onere menos as camadas mais pobres, que reduza a regressividade, porque hoje quem suporta a maior carga tributária no Brasil é a camada mais pobre da população, porque a nossa tributação ela está focada e pautada em produção e consumo. Dá para ser feita uma reforma tributária em âmbito federal, já com impactos relevantes para a população e atratividade de investimento. A gente precisa dessa reforma para que o Brasil volte a ser um país competitivo e um país interessante para o mercado internacional. Porque não é possível que um país grande, capaz como o Brasil, a gente ainda esteja sofrendo com perda de investimento por causa da insegurança jurídica e principalmente insegurança tributária que a gente vive. Então, eu torço que avance pelo menos alguma medida do governo que seja capaz de trazer um mínimo de simplificação para que nós sejamos mais atrativos. Isso vai ser muito importante para a retomada do crescimento logo após a pandemia. Obrigado, doutor Gabriel, pela sua fala, pelas suas palavras aí. Foi muito bom, a gente aprendeu bastante consigo nesse debate gostoso que tivemos aqui. E é isso, realmente, a preocupação que fica, né, é de não ter uma aprovação rápida, né, porque eu acho que ainda falta um debate um pouco maior com a sociedade, para que se tenha essas reflexões que nós colocamos aqui no programa, ser levado ao Congresso Nacional, né, porque é natural, né, porque a grande maioria dos nossos deputados, senadores que ali estão, a grande maioria, eles não são técnicos da área tributária, porque eles não têm essa formação, né, isso é natural. Tem médico, tem todas as profissões ali, né? Todas as atividades, né? Foi eleito pelo povo, enfim, não tem um critério para entrar no Congresso, né? Então, eles também não têm essa necessidade, a obrigatoriedade de conhecer com profundidade, né? Mas é importante que eles tenham essa consciência de que consultem seu tributarista, as pessoas ligadas à área, que entendam o assunto, para poder ele melhorar, amadurecer melhor o seu critério, o seu conhecimento, antes de votar, né? Não vote só com a liderança, vote pensando com muito critério naquilo que você acha que é melhor para o nosso país. Então, é isso, meus amigos. Agradeço novamente a participação do doutor Gabriel. Vou te chamar de novo para você estar aqui conosco, doutor Gabriel. Volto com certeza. Com certeza, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Para a gente trocar uma ideia aqui. Então, gente, obrigado novamente. Um forte abraço para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.